Graças a Deus. Um bom dia a todos e a paz seja convosco. Vamos então orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor pelo presente que o Senhor tem nos dado. Mais um dia de vida, mais uma oportunidade que temos contigo, mais uma oportunidade que temos para fazer a Tua vontade e realizar as Tuas obras. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um momento que exige de cada um de nós bastante atenção com relação ao que está acontecendo no mundo, com relação também à nossa própria vida como cristãos. A palavra do Senhor Jesus nos fala, a palavra de Deus, ela fala que o povo de Deus, durante 40 anos, estava vivendo uma tremenda escravidão no Egito. Depois de 400 anos, Deus levantou Moisés e Arão para que estes pudessem ser os libertadores do povo hebreu. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, que Arão, eles foram até o faraó, e a palavra do Senhor diz que então eles fizeram um pedido para que faraó libertasse, deixasse o povo ir rumo à terra que Deus havia prometido para Abraão e também para todos os seus descendentes. A palavra do Senhor nos fala que o faraó imediatamente ele rejeitou, ele negou que o povo de Deus pudesse ir cultuar ao Senhor. Agora, irmãos, esta passagem do livro de Êxodo, que está lá no capítulo 7, esta palavra no livro de Êxodo tem algumas lições, não apenas para as pessoas não apenas para aquelas que estão no Egito, mas em especial para a Igreja de Cristo, para mim e também para você. A Bíblia Sagrada nos fala que foram 10 pragas que ocorreram no Egito. O propósito de Deus nós sabemos que não é castigar ninguém. O propósito de Deus é que todas as almas sejam salvas. A Bíblia Sagrada diz isto, que Deus, Ele quer que todas as pessoas tenham um encontro com Ele. O plano de salvação é estendido a toda a humanidade. Deus queria tratar também com o povo do Egito? Sim, mas em especial com o seu povo. E conosco, no meio dessa crise que estamos vivendo, não é diferente. A palavra do Senhor nos fala que Abraão, que Arão pediram a libertação do povo hebreu. O faraó então ele rejeitou. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber da água do rio e todos os peixes eles morreram. Agora, irmãos, porém os magos do faraó, eles conseguiram também transformar as águas em sangue. Isso nos mostra que o diabo, ele tem determinados poderes. Por isso que Jesus Cristo disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas que fariam tão grandes sinais que, se possível, iriam enganar até os escolhidos. Então, os magos do faraó, eles realizaram a mesma coisa. E por isso, Faraó não quis libertar o povo hebreu. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 7, no versículo 20 ao versículo 2. Essa primeira foi a praga, primeiro golpe sobre o Egito, pois o rio Nilo representava vida para o país, ou a vida do país, já que todo o sustento do Egito depende exatamente do rio Nilo.
E no momento em que houve a transformação em sangue, ninguém tinha água para beber. O Senhor transformou aquele lugar que era vida em lugar de morte, exatamente para que o faraó se conscientizasse de que era necessário o povo hebreu ir cultuar ao Senhor. Então, o Senhor transformou o lugar de morte e mostrou a eles e a todos nós que o Senhor será a única e verdadeira fonte de vida. Ou seja, a água havia se transformado em sangue. Sobreviver como? O mundo está vivendo uma catástrofe. Está acontecendo sim, mas o nosso sustento, a nossa proteção, o nosso guarda é exatamente o Senhor nosso Deus e Pai. Agora, igreja, a segunda praga foi a praga das rãs. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito, e as rãs subiram para cobrir toda a terra. Podemos verificar isso no livro de Êxodo, no capítulo 8, no versículo 2 ao versículo 4. Essas rãs então invadiram a casa de todas as pessoas. Mas de novo, os magos, eles conseguiram fazer com que os sapos também surgissem. E por isso, Faraó não deixou nenhum povo hebreu ir embora. Agora, irmãos, para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. Geralmente, essas rãs apareciam quando o rio Nilo estava cheio, mas nunca tinham aparecido tantas rãs como daquela vez em que o próprio Deus ordenou. Em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. Poder sobre tudo. Assim também, se nós vivermos em desobediência, sofreremos determinadas consequências. O Senhor Deus está aí alertando, Ele está convidando cada dia todo o seu povo, todos nós, para voltarmos para Ele. A Bíblia nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, converter-se dos seus maus caminhos, pedir perdão pelos pecados, eu, Senhor Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois da praga das rãs, veio então a terceira praga, a praga dos piolhos. Deus mandou Arão, irmãos, ele bater no pó com sua vara, e surgiram piolhos sobre as pessoas e os animais em toda a terra. Êxodo, capítulo 8, versículo 16 ao versículo 19. Dessa vez os magos não conseguiram fazer o mesmo. Com a praga de piolhos, até os magos do faraó tiveram que reconhecer que só um Deus muito poderoso poderia fazer algo tão extraordinário. Irmãos, com esta praga, o Senhor nos mostra que Ele é mais poderoso que qualquer outra força, que não devemos ficar iludidos com as falsas promessas de outras religiões, porque Ele é o único que pode nos salvar em qualquer situação. Esta praga, os magos tentaram, mas não conseguiram. Aí sim começaram a reconhecer que somente há um Deus. Nesse momento nós podemos falar que o mundo inteiro, que as pessoas onde o Evangelho de Cristo chegou, as pessoas estão
por mais que ainda não se renderam ao Jesus Cristo vivo, a quem nós servimos, mas eles estão tendo um momento de reclusão onde eles sabem que a única esperança é o Senhor, que é somente o milagre de Deus. Aí muitos podem falar, mas e a tecnologia, pastor? Daniel capítulo 12 diz que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar, e nós sabemos que toda a sabedoria dada ao homem é o próprio Deus. Quando criou o homem, já dotou o homem de grande conhecimento e grande potencial. Tá certo que não sabemos usar como deveríamos usar tudo aquilo que esta maquininha que é o nosso cérebro, ele nos fornece, mas enfim, a ciência é bênção de Deus, a medicina também é bênção do Senhor, são instrumentos que o próprio Deus, Ele nos deu aí para melhorar um pouco mais ou prolongar um pouco mais a vida da humanidade. Então, irmãos, a terceira praga foi a praga dos piolhos. Note que esta praga, até os magos do faraó, eles foram tocados e eles mesmos reconheceram: só há um Deus em Israel. Porém, Faraó ainda não deixou o povo ir, não deixou a igreja ir para a terra da promessa, ainda continuou impedindo a igreja de progredir. Aí Deus então, através de Moisés, através de Arão, veio novamente outra praga, dessa vez a praga das moscas. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, que arruinaram toda a terra. Mas as moscas, elas não entraram onde os hebreus moravam. Êxodo 8, 21 e 23. Irmãos, isso é algo fantástico, é algo maravilhoso. Não entrou nas casas, olha o mistério, não entrou nas casas onde estava ali o povo hebreu, onde eles estavam reunidos. Já já falaremos sobre isso. Irmãos, com certeza esta praga das moscas causou um grande desconforto e também transmitindo muitas doenças. Isso nos mostra que Deus, na sua infinita sabedoria, atacou a saúde e trouxe grande desconforto para o povo egípcio, mas no entanto ele poupou o seu povo, mostrando que os deuses egípcios não tinham poder nenhum sobre a vida dos seus escolhidos. E para mim e para você também prova algo: Deus, ele cuida dos seus filhos. Vou repetir: Deus cuida da sua igreja. Quem ama Deus, quem anda nos caminhos do Senhor, estão debaixo da sua proteção e não sofrem o castigo dos ímpios. O que a palavra diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Igreja, observe, tudo isso aconteceu lá fora, mas o povo de Deus foi protegido. E é interessante que durante todo o tempo Deus ensinou o seu povo a usar uma fé inteligente. Irmãos, a quinta praga enviada sobre o egípcio foi a morte dos rebanhos. Deus enviou aquela praga que matou cavalos, que matou jumentos, que matou camelos, que matou ovelhas, e tudo isso em apenas um só dia. Êxodo capítulo 9, versículo 2 ao versículo 4 nos diz isto:
O faraó então ele investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinham morrido. Alguns deuses dos egípcios tinham características de bois. Além disso, os rebanhos era algo extremamente importante para a nação. Era carne, era leite, era couro em lã para o consumo daquelas pessoas. Agora, irmãos, o comércio também foi afetado, ou seja, a economia do Egito foi afetada. Houve uma grande crise econômica. Irmãos, olha bem, não estou falando aspecto de Brasil, mas mundo. As medidas que o governo está tomando sobre financiamento para a empresa, sobre empréstimo a pessoas físicas, pessoas jurídicas, as medidas que o governo está tomando na economia é exatamente porque esta crise que o mundo está passando, ela reflete não apenas na saúde, mas também na economia do país, na economia do mundo. Cada dia nós vemos isso aí sendo transmitido pela televisão, e no Egito foi exatamente isso. A economia, ela foi também atacada. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que a morte dos rebanhos também traz uma importante lição para todos nós. É de que a riqueza não é sinônimo de segurança e estabilidade. Assim como todo o Egito entrou em choque em um só dia, os bens materiais que os homens amontoam nesta terra podem desaparecer bem rapidamente, mais rápido do que ele em si seja capaz de imaginar. É aí onde muitos pregadores, muitas instituições têm falhado, têm falado muito sobre o materialismo e esquecido aquilo que é espiritual, eterno. Muitos falam prosperidade financeira, agora esquece a prosperidade bíblica, que vai muito além aí desta prosperidade que o ser humano, ele em si, tem trabalhado ou falado. Mas enfim, veio então a outra praga. A praga das feridas. Deus mandou então Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhar pelo ar. Quando Moisés ele fez isto, a palavra do Senhor nos fala que surgiram graves feridas e causaram muita dor e sofrimento. Até os magos do Oriente, os magos do faraó, ou os mágicos do faraó, também foram atacados por essas feridas. Êxodo capítulo 9, versículo 10 e versículo 12. Eles clamaram para que os seus deuses os curassem, mas nenhum deles foram capazes de desfazer aquilo que o Senhor havia feito. Com isso, o Senhor mostrou aos egípcios naquele tempo, que o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo, e nada adiantará buscar falsos deuses, adiantará buscar curandeirismo, de nada irá adiantar cirurgias espirituais, ritualísticas. Quantas pessoas nesse tempo, pode parecer que não, mas quantas pessoas muitas pessoas pararam, mas estão muitos aí, terreiros,
candomblé, fazendo preces aí para Exu, fazendo preces para determinados demônios que vivem escondidos aí através de determinadas idolatrias, como todos nós sabemos. Então, irmãos, os magos do Oriente também foram afetados por essas feridas. Irmãos, nós vemos hoje que esse vírus que está circulando, ele tem afetado líderes mundiais. Eu estava olhando ontem, estava a matéria antes de ontem, o presidente do Banco Santander, o presidente mundial do Banco Santander, ele, por causa desse vírus. E aí, de que adiantou tanta riqueza? De que adiantou acumular tanto? Não pôde livrar a sua vida. Nós vemos aí a equipe do presidente Bolsonaro, mais de 20 membros da comitiva infectados por este vírus. Isso nos mostra que o vírus, ele não escolhe nenhum e nem outro, ou seja, todas as pessoas estão vulneráveis a serem infectados se não tiver algumas cautelas, como o povo hebreu eles tiveram orientação espiritual e eles usaram uma fé inteligente, eles utilizaram a sabedoria que é vinda do alto. Então, irmãos, veio então a segunda praga, veio então a sétima praga, a praga de granizo. Moisés avisou Faraó: olha, Faraó, vai vir uma grande tempestade de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do Faraó, irmãos, alguns conselheiros do Faraó, a Bíblia Sagrada diz que estes conselheiros ficaram com muito medo e até mesmo tentaram proteger seus escravos e rebanhos da tempestade, mas todos acabaram ficando em campo, morreram com a força do granizo e até mesmo com as plantações. Êxodo, versículo 24 em diante. Com a tempestade do granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima, provando que a natureza somente obedece a Ele. Para nós também o Senhor mostra que todos aqueles que ouvem a sua palavra e fazem a sua vontade são poupados nos dias maus. Já aqueles que os desprezam causam a sua própria destruição. Então, veio então a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito. Os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar o povo hebreu, para não devastar mais a terra. Êxodo capítulo 10, versículo 7. Olha, como que a coisa já estava agravante, diante do que estava acontecendo. Os próprios conselheiros do faraó chegaram para ele e disseram: olha, faraó, deixa esse povo ir. Mas, por um plano, uma vontade soberana do Senhor, Faraó, ele não deixou aquele povo eles irem. Mas Faraó, ele irritou-se ainda mais com Moisés e Arão e expulsou esses dois da sua presença. Surgiram então tantos gafanhotos sobre a terra, que a Bíblia diz que ele se escureceu, toda a vegetação que restava foi destruída. Deus acabou com as fontes de alimentação do Egito para mostrar que os deuses que deveriam garantir o sustento daquele povo não tinham poder para isso. Da mesma forma, Deus está mostrando
para mim e para você, que Ele é o responsável pelo nosso sustento. É Ele que tem poder para dar, é Ele que tem poder também para tirar. Irmãos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos tudo o que nós precisamos para viver. O que é que a palavra de Deus diz? Observai, pois, as aves do céu, os lírios do... Sou eu que alimento os pássaros, sou eu que visto os lírios, e vós valeis muito mais do que tudo isso. Ou seja, Deus, Ele está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, meu querido. Aí então, veio então a nona praga. Observa-se que a cada dia foi aumentando ainda mais. Agora, irmãos, Deus mandou Moisés estender a mão, e houve trevas sobre todo o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver, ninguém podia fazer nada. Apenas, observe, Êxodo 10, 22 ao 23, apenas o povo hebreu, eles tinham luz. Os egípcios celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol. Sobre serpente no caos das trevas. Quando aquelas trevas cobriram tudo, isso mostrou claramente que Deus é mais poderoso do que o Deus do Egito, ou o Deus do Sol, a quem eles veneravam. Além disso, os faraós naquele tempo eram considerados descendentes do Deus ou descendentes do Deus do Sol, e por isso eles teriam poder sobre todas as outras pessoas. Mas durante aqueles dias, o faraó também ficou fragilizado por causa daquela escuridão, e nada ele pôde fazer. Deus então mostrou que Ele tem todo o poder e que tudo o que fazemos depende dEle. Deus é soberano sobre toda a nossa vida. Ele os ama, mas rejeita aqueles que insistem em viver em trevas. Agora, irmãos, o mistério, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. De noite passou o anjo sobre a terra e matou todos os primogênitos dos homens, todos os primogênitos dos animais. Êxodo 12, 19 ao 30. Porém, isso não passou na família, na casa do povo hebreu. A Bíblia Sagrada diz que havia marca na porta das casas, a marca do sangue do Cordeiro, conforme Deus havia dito para Moisés. A ordem de Deus foi: orienta o povo para que fiquem nas suas casas, para que me busquem, e assim a minha proteção estará sobre eles. O anjo da destruição passava, e onde via a marca do Cordeiro, ali ele não conseguia destruir nenhuma vida. Irmãos, mais uma vez Deus mostra que Ele é o único que tem poder sobre tudo, sobre todos. O sangue do Cordeiro na porta era sinal para que a morte não entrasse.